Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora da prova do ITA 2023, prova que sempre traz aí uma grande dificuldade por boa parte dos alunos que acham a prova do ITA muito difícil, né? É muito comum você falar assim, essa questão é do ITA, foi muito difícil. Mas aqui a ideia do nosso canal é eu vou tentar te mostrar de uma maneira bastante simples, a mais simples possível, para você poder entender e também trazer essa possibilidade de dizer assim, não, eu consigo resolver. É difícil, mas consigo entender o que está acontecendo. A proposta do nosso canal é essa. Então, bora lá então nessa primeira questão. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar tanta gente que quer estudar um pouquinho mais, né? Então ele está falando assim, uma partícula é lançada horizontalmente de uma determinada altura em relação ao solo. É o caso clássico, e você talvez esteja acostumado, você que está estudando aí física há um bom tempo, é a situação onde a gente está falando de um lançamento horizontal. Vou desenhar aqui, imagine que tenha de repente um muro ou alguma solidificação ali que consiga fazer uma parede que consiga fazer com que uma partícula esteja em um ponto como por exemplo aqui, tá bom? Aí o que que vai acontecer? Quando essa partícula, ela recebe o impulso aqui, uma força, ela consegue fazer um movimento horizontal. Por isso é dito um movimento, um lançamento horizontalmente, um lançamento horizontal. A ideia que se tem é essa, ó, ela recebeu um impulso com uma velocidade v0 e aí ela vai ganhar esse movimento. Esse movimento indica para a gente que ele faz isso aqui, ó. Por conta da gravidade, ela faz um movimento dessa representação, que você talvez esteja aí muito acostumado a ver ao longo dos seus estudos. Então veja, por exemplo, essa mesma bolinha, ela tem agora duas velocidades. Ela tinha inicialmente só uma velocidade em x, né? Agora ela vai ter uma velocidade em x, que vai ser a mesma velocidade v0, e uma velocidade agora em y, que vai gerar por resultante com as duas componentes uma resultante V. Veja que essa situação é a situação ideal, né? Que a gente tem aqui uma velocidade sem a resistência do ar no vácuo, né? Então aqui só a ação da velocidade V0 não se alterando. Bom, mas tá bom. E aí o que que vai acontecer? Quando ela continuar, uma hora ela vai chegar no solo. E aí ela vai ter a sua devida velocidade aqui para baixo, vai ter a sua velocidade v e, consequentemente, a sua velocidade resultante. Isso é uma situação bastante comum que a gente está acostumado a ver quando se trata de lançamentos horizontais. É um tema da cinemática que a gente já estuda lá desde o primeiro ano do ensino médio. E aí ele fala o seguinte, ó, daí ele te deu uma seguinte situação. É, eu tenho uma primeira situação do lançamento feito no vácuo, que ele até representou aqui, ó, pela linha tracejada. E a outra em ar atmosférico estático. Então é um ar atmosférico, tem resistência do ar, mas não tem tanto assim a ponto de fazer com que exista vento, uma grande ventania que possa impedir, tá? Mantendo todas as outras características, como altura e velocidade inicial idêntica, o que que ele está querendo dizer com isso? Eu vou pegar, numa primeira situação, que é o indicada pelo vácuo aqui, ó, ele está sendo lançado a partícula no vácuo e ela tem essa característica. Conforme a distância em x está aumentando, a sua velocidade também está aumentando. Ok. E em outras em outras quatro situações que ele indica como um, 2, 3 e 4, ele lança a mesma partícula na mesma altura, com a mesma velocidade inicial, só que feita no ar atmosférico, estático. E aí ele pergunta assim: o gráfico da sua velocidade v em função da distância horizontal x, no caso de lançamento do vácuo, é mostrado na figura pela curva tracejada. Está aqui, ó, representada aqui, juntamente com as outras demais curvas. O ponto no extremo de cada ponto, isso é bem importante, viu? Isso aqui pareceu uma informação bobinha, mas ela é bem importante. Isso daqui são os pontos finais, é quando ele lá no chega no solo, né? Que daí ele para de ter velocidade. Eu lancei e aí ela vai parar uma hora. Ela vai parar nesses pontinhos aqui. No vácuo foi nesse ponto onde ele parou. Aqui aconteceu o repouso, né? Não talvez o repouso, mas o impacto dele no chão, que atingiu o solo. Podem escrever de maneira correta o lançamento do ar atmosférico apenas as curvas D. Bom, vamos começar então, vamos analisar aqui primeiro a curva 1. O que está acontecendo na curva 1, né?
essa curva 1, ela, fazendo uma análise talvez bastante simples aqui, ela tem maior velocidade no lançamento aqui, e ela chega com uma velocidade nesse ponto, ela tem uma velocidade maior do que a velocidade feita no vácuo. Então, vale a pena a gente descobrir que existe aqui resistência no ar. Então, essa aqui, a número 1 é falsa, e aqui a gente coloca isso aqui como falsa. Por que que a gente usa essa representação? E aí talvez valha a pena você entender o que eu estou te falando aqui. Porque, veja, se a número 1, se ela termina nesse ponto, com a velocidade v, ela vai terminar aqui. Ih, aqui não está apagando. Deixa eu apagar aqui. Se ela termina com uma velocidade v, eu não posso terminar com a mesma velocidade com que é feita no vácuo. Por quê? Porque a resistência do ar ela vai fazer com que essa partícula perca velocidade. Isso é muito importante você entender. Por quê? Se eu lançar isso aqui, o movimento para a direita, nesse caso, ao receber essa ação dessa força que empurrou essa partícula para cá, essa partícula ela começa a receber movimentos opostos. A resistência do ar sempre faz oposição ao movimento. Eu estou colocando aqui de verde, ó, por exemplo. Ó. Nessa situação, ela vai ter dois tipos de movimentos em oposição, que vão gerar uma componente resultante ao contrário. Então, eu não posso garantir que essa daqui esteja correta, porque ela está dizendo para mim que ela alcança a velocidade final de impacto no chão igual à velocidade no vácuo. Isso não é possível, né? Então, não é possível com que uma partícula que chega aqui no solo com a mesma velocidade com que ela é feita no vácuo. Então, a primeira é falsa, e eu consigo colocar isso, porque a perca, e eu vou colocar bastante bem simples aqui a, 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 a resposta aqui, a perca de velocidade por conta da resistência. Velocidade por conta da resistência. Então, isso não me permite com que ela chegue no ponto final com a mesma velocidade do vácuo. Você percebeu aqui, ó, da resistência. Você percebeu que o ponto final dela, onde ela chega no solo, ela está com a mesma velocidade aqui que quando ela é feita no vácuo. Isso é impossível. Isso não pode ser verdade, né? Porque com certeza ela vai chegar no solo com uma velocidade menor porque existe uma resistência. Então a 1 está falsa. Então vamos eliminar as que tem 1. Só a E, né? Tá bom. Mas tá bom. Já eliminamos uma aqui. Agora veja, a segunda, nesse caso aqui. A segunda, ok, ela tem uma velocidade aqui que de repente a resistência do ar pode fazer ela diminuir a velocidade inicial, mas ela ganha velocidade, chega ao solo aqui antes da distância feita no vácuo, isso pode acontecer sem problemas, e aí ela vai ter esse movimento caracterizado mais ou menos como esse, né? Ela está vindo aqui, ela vem, e aí ela cai um pouquinho antes aqui. Esse é o movimento natural aqui, que ok. Aqui não há nenhum problema em relação a essa condição da figura número 2. Se essa está verdadeira, não vejo nenhum problema que impediria aqui. A 3, aqui nós temos um problema importante também. Qual que é o problema da 3, né? A 3 está chegando na mesma projeção em x do que no ponto do vácuo. E se eu sou uma mesma ideia, né? Se eu tenho uma resistência do ar aqui, se a partícula está recebendo uma resistência do ar e a velocidade está indo para a direita, a resistência do ar vai puxar essa partícula para a esquerda. Por quê? Porque a resistência do ar é uma força de oposição ao movimento dele. Se o movimento é para a direita, a força de resistência do ar é para a esquerda. Então, obrigatoriamente, a partícula tem que chegar em um ponto anterior ao realizado no vácuo. Ele está garantindo aqui para mim que quando ele chega no solo, ele está no mesmo ponto do vácuo. Então, isso também é impossível, né? O alcance dessa partícula, então eu colocaria aqui na 3, né? Falsa também, o alcance dessa partícula
o alcance aqui, ó, o alcance da partícula precisa ser menor do que no vácuo. Deve ser menor do que no vácuo. E aí isso impede ela estar de verdadeira, né? Menor que no vácuo. No vácuo. E aí isso aqui mostra pra gente que a questão, o item número 3 não pode ser possível, né? Então a 3 a gente está fora aqui, eliminamos a C, eliminamos a B. Então só para ver se está certo, a gente tem que ver a 4. O que que a 4 está me dizendo, né? Ela tem uma diminuição aqui da velocidade, pode acontecer uma resistência do ar oposta, né? De repente ela tem uma velocidade aqui onde houve uma perda de velocidade e aí ela continuou, teve o seu movimento pausado aqui e chega até o solo. Então, essa aqui com certeza não tem nenhum problema quanto a isso. Em relação aos deslocamentos em X e V, não tem nenhum problema. Ela obedece essa ideia de que ela perde velocidade. Não? Então, isso aqui está bem claro tanto na 2 quanto na 3. E também na questão do alcance, está tudo certo. As duas têm perca de velocidade. Aqui é uma diminuição da velocidade com que ela é lançada, e aí faz sentido até isso, né? Porque se rapidamente ela perde velocidade, rapidamente ela vai cair. E eu posso ter isso, né? Isso você poderia falar assim, mas por que que desce aqui? De repente você tem uma força de resistência do ar oposta a essa situação, ou uma partícula aqui que seja mais leve ou mais pesada, isso interfere nesse movimento. De repente se a gente pensar numa pena ou pensar numa bola de boliche, são características diferentes que a gente tem, né? Você pode ter a influência do ar na hora da queda. Então ela drasticamente perdeu velocidade, mas ela não tem um alcance muito longo, né? Então a ideia é que a gente monta nessas situações podem ser obedecidas tanto na 2 quanto na 4. E aí nós chegamos na alternativa D aqui, ó. Então essa aqui faltou, né? Essa aqui está certa, mas está faltando, né? Então nós chegamos na alternativa D como a correta, que é quando você tem de repente um aumento de velocidade e aí um espaço de um deslocamento em x pequeno. Aqui, uma diminuição da velocidade, por exemplo, de uma pena, que diminui sua velocidade, mas ainda se desloca um pouquinho para a direita, mas logo para, e aí chegamos na alternativa D aqui. Espero que você tenha entendido essa questão, uma questão que não exigiu muita matemática de nós, diferentemente de outras questões que nós iremos resolver aqui, mas se ela foi importante, dá o seu like aí, nos ajude cada vez mais a chegar a tantos que precisam nesses exercícios do ITA. Grande abraço, até a próxima.